Oi, turma! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre Revolução Industrial. Agora eu quero falar com vocês sobre a divisão histórica que é possível fazer dentro da Revolução Industrial. Nós podemos colocar a Revolução Industrial dividida em 3 ou 4 grandes períodos. O primeiro período da Revolução Industrial acontece entre os anos de 1750 a 1830. O segundo entre 1830 a 1900. Depois de 1900 até os dias de hoje, nós podemos fazer uma classificação de ou um terceiro período, que poderia englobar todo esse espaço de tempo, ou então dividirmos entre terceiro período entre 1900 a 1960 e de 1960 em diante, até os dias de hoje, um quarto período da Revolução Industrial. E daí, algumas características marcaram cada um desses períodos. No período primeiro, nós vamos ter o surgimento das primeiras máquinas a vapor, nós vamos ter o uso da energia do carvão, que ao ser queimado produzia a energia necessária para o movimento das máquinas a vapor. Nós vamos também, no segundo período, encontrar a expansão da Revolução Industrial da Europa para outras partes do mundo, especialmente a América e, mais especificamente ainda, a América do Norte. Nesse segundo período, nós vamos ter como fonte de energia o combustível à base do petróleo, seja ele o óleo ou depois a própria gasolina, que vai movimentar os motores a combustão. Nesse momento nós vamos ter a criação de meios de transporte como navios, como automóveis, como caminhões, que vão facilitar a comunicação das pessoas que estão em diferentes lugares do mundo. Depois, nós chegamos à terceira fase da Revolução Industrial, já com o surgimento da energia elétrica, já com o surgimento dos meios de comunicação, o rádio, o telefone, a TV, já com uma produção industrial em massa. Nós já teremos nesse período a divisão do trabalho a partir de várias metodologias de produção, o Fordismo, o Toyotismo, e depois nós entramos a partir do período dos anos de 1960 em diante a uma nova fase da indústria, aonde nós teremos a energia atômica, aonde nós teremos as tecnologias computadorizadas, digitais, aonde nós temos outras formas de tecnologia, inclusive a tecnologia genética, da engenharia genética. Então essas seriam as fases da Revolução Industrial. Existem alguns conceitos importantes para a gente poder fazer o estudo da Revolução Industrial. Entre eles eu vou passar alguns para vocês aqui. O conceito de indústria, que está na transformação de matérias-primas para que possam ser consumidas pelos homens. É na indústria que nós temos o uso de matérias-primas para serem beneficiados e depois consumidos pelos homens, ou utilizados pelos homens. Também precisamos entender até mesmo o conceito de artesanato, que vem antes da Revolução Industrial, aonde nós temos no artesanato uma forma de produção simples, sem divisão do trabalho, e que nós poderíamos chamar de produção doméstica. Temos o conceito de manufatura, aonde a gente tem que pensar numa maior concentração de trabalhadores, sob a orientação de um chefe e utilizando ferramentas para aumentar a produtividade. Já a maquinofatura é a utilização de uma grande massa de trabalhadores lideradas por um sistema organizacional e que produz, a partir de máquinas, uma grande produtividade, uma grande produção de mercadorias. Dentro desses períodos que nós falamos há pouco, nós precisamos dar uma atenção especial
para a Revolução Industrial, que acontece a partir da Inglaterra. E daí a gente precisa entender como que a Inglaterra chega ao ponto de realizar a Revolução Industrial. Lá no século XVII, nós tínhamos a rainha Elizabeth como a responsável pela construção da hegemonia econômica da Inglaterra frente aos demais países da Europa, França, Espanha, Holanda, Portugal. E, naquele momento, a comunidade inglesa, os burgueses ingleses, conseguem um grande acúmulo de recursos, um grande acúmulo de capital, que dá para essa burguesia um poderio muito grande de investimento em novas tecnologias. Cria-se na Inglaterra daquele período, da Rainha Elizabeth, o Banco Nacional da Inglaterra, que é responsável por financiar o desenvolvimento da produção dos burgueses ingleses. Esse dinheiro acumulado na mão da classe burguesa, mais um investimento que o governo inglês faz através do banco inglês, tudo isso vai levar a um intensivo investimento na produção de máquinas, na produção de tecnologias que dão start, que dão início à grande produção industrial. Além disso tudo, por causa do êxodo rural ocasionado desde o fim do feudalismo, as cidades inglesas eram cidades muito grandes, com grande mão de obra disponível e disposta a receber pagamentos baixos, salários muito baixos, para realizar trabalhos que favorecessem esse desenvolvimento da indústria. Então é a soma dessas informações que levam a Inglaterra a ser a pioneira na Revolução Industrial. A partir do momento que a Inglaterra põe fim ao poder absolutista real, e nós temos na Inglaterra a criação da Bill of Rights, ou seja, Declaração dos Direitos, aquela classe média, aquela classe burguesa, ela passa a estar dentro do poder político e assim então dominar toda a economia, inclusive criando leis, criando estrutura para o desenvolvimento contínuo da indústria inglesa. Mais um detalhe faz com que a Inglaterra seja essa pioneira na Revolução Industrial: o puritanismo e o calvinismo religioso. Graças ao pensamento religioso calvinista criado depois da Reforma Protestante, a população inglesa é uma população que tem como preceito religioso a dedicação ao trabalho, a dedicação para com o trabalho. Isso vai levar a população inglesa a ser uma mão de obra muito dedicada ao desenvolvimento da indústria, ao desenvolvimento do trabalho. Até porque, para essa população, trabalhar e ter enriquecimento a partir do trabalho era um verdadeiro sinal da salvação divina, da salvação que Deus manifestava através da prosperidade da população. Então tudo isso, gente, vejam, todas essas informações levam a Inglaterra a ser a pioneira, a primeira a realizar a Revolução Industrial. E aí a gente precisa depois aprofundar um pouco mais em outras informações de como que essa revolução vai se expandir pelo restante do mundo. Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Um abraço para vocês, a gente continua daqui a alguns dias.